O Partido Liberal Democrata, liderado pelo primeiro-ministro Kaichi, conquistou o maior número de assentos no Japão pós-guerra e o segundo maior da história do país, garantindo uma vitória histórica e esmagadora para Kaichi. Com isso, existe a possibilidade de uma emenda à Lei da Paz. Vamos dar uma olhada adequada na citação de hoje. Vamos ver agora. Antes disso, se mais de 5.000 pessoas se inscreverem neste canal por causa deste vídeo, eu vou revelar os ingredientes publicamente no encontro de fãs que acontecerá em 14 de fevereiro. Eu cumpro minha promessa, certo? Em 8 de fevereiro, ocorreu uma eleição importante no Japão com vitória histórica. Vamos conferir os resultados. O Partido Liberal Democrata obteve 316 cadeiras. O Partido da Inovação do Japão, 36. A Coalizão de Reforma Moderada, 49. O Partido Democrático do Povo, 28. O Partido da Participação, 15. O time Mira, 11. O Partido Comunista Japonês, 4. Reiwa Shinsengumi, 1. Aliança de Redução de Impostos do Japão, 1. E Independentes, 4. O Partido Liberal Democrata, sozinho, garantiu 316 cadeiras, ultrapassando assim os 2/3 das 465 cadeiras totais, que é um número importante. Mesmo só com o Partido Liberal Democrata, eles superaram as 300 cadeiras das eleições de 1986 no governo Nakasone Yasuhiro, antigo recorde do partido. Somando as cadeiras do Partido Coligado e do Partido da Inovação do Japão, garantiram 352 assentos, ou 75,7% do total. Foi uma vitória esmagadora e impressionante. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um partido conquista mais de 2/3 das cadeiras. Em 1942, a Associação para Apoio ao Governo Imperial ocupou 81,8% das cadeiras no parlamento. Claro, aquela foi uma situação política muito específica. Fora isso, vemos como a vitória do primeiro-ministro Kaichi é histórica desta vez. Após perder a maioria na Câmara dos Deputados, em outubro de 2024, em apenas 1 ano e 4 meses, ele não só recuperou a maioria absoluta, como conquistou mais de 75% das cadeiras. O primeiro-ministro Kaichi consolidou uma base de poder forte. Com a vitória expressiva do Partido Liberal Democrata, espera-se que o governo de Kaichi ganhe ainda mais impulso. Sabe por que isso é importante? Porque se você tiver mais de 2/3 das cadeiras na Câmara dos Deputados, mesmo que um projeto de lei seja rejeitado na Câmara dos Conselheiros, onde atualmente a oposição é maioria, ainda assim é possível aprová-lo através de uma votação especial na Câmara dos Deputados. Lá, eles passam a ocupar todas as presidências das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, como a Comissão de Orçamento, que é essencial para a administração do governo. Além disso, a maioria dos membros necessários para o quórum das comissões agora pertence ao Partido Liberal Democrata e ao Partido Inovador do Japão. Isso cria uma estrutura em que o primeiro-ministro Kaichi pode avançar com suas políticas praticamente sem oposição. O que se pode prever imediatamente é que as políticas promovidas pelo primeiro-ministro Kaichi, como a revisão dos 3 principais documentos de segurança, o fim das restrições à exportação de armas e a reavaliação dos 3 princípios de não proliferação nuclear, devem ganhar ainda mais impulso. O Japão está agilizando a criação da Agência Nacional de Inteligência, equivalente à CIA japonesa, uma promessa de campanha do primeiro-ministro Kaichi para ampliar a coleta de informações. Parece que os preparativos para isso também poderão prosseguir sem problemas. Segundo a Kyodo News, em dezembro de 2025, já consideravam criar um novo cargo para reforçar a coleta de informações, o que também foi noticiado. Além disso, o governo japonês também está promovendo uma lei de prevenção de espionagem para impedir atividades de inteligência ou atos de espionagem por forças estrangeiras. Naquela época, o projeto de lei não foi aprovado devido à opinião pública de que violaria a liberdade. Mas, desta vez, como o Partido Liberal Democrata obteve uma vitória esmagadora, acredito que há uma possibilidade de que esse tipo de lei seja aprovado. O foco está em fortalecer ainda mais o poder militar. E como eles conseguiram uma vitória tão grande na Câmara dos Deputados, também estão falando sobre a revisão da Constituição. Claro, há muitas pessoas na Câmara dos Conselheiros que apoiam a revisão, mas ainda assim, a oposição é maioria na Câmara dos Conselheiros, certo? Para propor uma emenda constitucional, é preciso o apoio de mais de 2/3 dos deputados e conselheiros. Como a oposição é maioria na Câmara dos Conselheiros, aprovar a emenda é difícil. Além disso, cada partido tem uma direção diferente em relação à emenda constitucional. Por isso, neste momento, é um pouco difícil realizar a emenda imediatamente. No entanto, mesmo assim, há previsões de que o movimento para a revisão constitucional pode se acelerar. Muitos observadores acreditam que a direção dessa revisão será provavelmente semelhante àquela defendida pelo ex-primeiro-ministro Abe. O foco da emenda constitucional, promovida por Abe antes de ser interrompido, é o artigo 9, a cláusula da paz da Constituição de 1946, criada após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Esse artigo determina que o Japão renuncia permanentemente à guerra e ao uso da força, mas há previsões de que, com a revisão constitucional, as forças de autodefesa possam ser incluídas na Constituição, permitindo ao país se tornar uma potência militar. Na prática, exceto pela Constituição, eles agora têm poder para aprovar tudo sozinhos, sem a oposição dos partidos rivais. Um ponto interessante é que o presidente Trump já havia declarado seu apoio ao primeiro-ministro Katsu antes mesmo da apuração dos votos. Após a vitória do Partido Liberal Democrata, o presidente Trump elogiou publicamente, chamando-a de histórica.
O presidente Trump elogiou o primeiro-ministro Katsu por meio de sua rede social, a Truth Social. Trump afirmou que Katsu é um líder muito respeitado e popular no Japão. Ele disse que antecipar as eleições foi uma decisão ousada e sábia, com ótimo resultado. O presidente Trump afirmou que o partido do primeiro-ministro Katsu agora controla o parlamento e, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, obteve maioria histórica de 2/3 dos assentos. Ele disse ainda que foi uma honra declarar oficialmente seu apoio ao premier Katsu e ao partido governista. O fato de o presidente Trump ter apoiado publicamente o primeiro-ministro Katsu durante este processo eleitoral e após o anúncio dos resultados ter chegado a chamar isso de uma vitória histórica não pode ser visto apenas como uma retórica diplomática. O presidente Trump costuma dizer paz através da força. Apesar do discurso, isso significa ampliar o poder militar para pressionar o adversário e forçá-lo a ceder antes de uma guerra. Para Trump, a ordem internacional se mantém pela força militar e econômica, não por regras ou diplomacia. Por isso, o elogio do presidente Trump ao Japão pode ser interpretado como um sinal de que os Estados Unidos veem de forma positiva o caminho do Japão para se tornar uma potência militar ainda mais forte no futuro. Especialmente, o presidente Trump, desde o início do seu mandato, pressionou fortemente a ideia de que os aliados devem arcar com seus próprios custos de defesa. Ele pressionou tanto a Coreia do Sul quanto o Japão a aumentarem sua participação nos custos de defesa e argumentou que não há mais razão para os Estados Unidos continuarem atuando como polícia do mundo. Nesse contexto, fica claro o cenário desejado por Trump. Em vez de os Estados Unidos travarem a guerra diretamente, o que o presidente Trump quer é que o Japão fique na linha de frente para conter a China e a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos dão apoio por trás. Para Trump, o fato de o Japão estar limitado pela Constituição pacifista e não poder desempenhar um papel militar é uma restrição incômoda. Se o Japão expandir seu poder militar com uma revisão constitucional, os Estados Unidos ganham força para pressionar a China na Ásia e ainda reduzem sua responsabilidade. Trump destacou a paz pela força, fortalecendo o argumento dos grupos japoneses favoráveis à revisão constitucional. Os conservadores do Japão sempre usaram mudanças internacionais como justificativa. Sempre disseram que China e Coreia do Norte são ameaças. Mas agora, com o presidente do Sekoi, Koaiwa, elogiando o rearmamento, isso reforçou ainda mais essa ideia. Especialmente para o povo japonês, o simples fato de o presidente dos Estados Unidos apoiar isso tem um forte efeito de persuasão, pois pode criar um clima de que não há outra escolha, já que é o que os Estados Unidos querem. O mais assustador é que essa declaração não é só para o Japão. Para a China, alerta que Eira e Japão podem agir juntos. Para a Coreia do Norte, mostra que o Japão pode atuar militarmente na linha de frente. A oposição japonesa enfrenta situação desastrosa. A coalizão de centro-reforma tinha 167 assentos, perdeu 118 assentos, ficando reduzida a apenas 49. Isso significa que não só perdeu a metade, mas caiu para menos de um terço. No sistema de distrito uninominal, não conseguiram eleger nenhum candidato e sofreram uma derrota esmagadora. No sistema proporcional, conseguiram sobreviver com apenas alguns assentos. E o Partido Comunista Japonês ficou com apenas 4 assentos, o que foi um grande fracasso, certo? Por outro lado, o Partido da Participação, conhecido como um partido de extrema-direita e anti-imigração, avançou para 15 assentos. Antes das eleições gerais, o Partido da Participação tinha apenas 2 assentos na Câmara dos Deputados, mas agora aumentou para 15. O novo partido, Time Mirai, também concorreu pela primeira vez à Câmara dos Deputados e conseguiu conquistar 11 assentos. Espera-se que a configuração das forças da oposição mude significativamente. Com o Partido Liberal Democrata conquistando 1/3 da Câmara dos Deputados, a prioridade inicial deve ser a segurança nacional, não a economia. As principais cartas para permitir que o Japão entre em guerra, adiadas até agora pelo primeiro-ministro Kaishi, agora têm grande chance de se concretizar. Primeiramente, espera-se que a capacidade de contra-ataque seja significativamente fortalecida, ou seja, a ampliação da chamada capacidade de ataque a bases inimigas. O Japão já aceitou, de fato, o conceito de poder realizar ataques preventivos caso o inimigo esteja se preparando para atacar, conforme estabelecido em seu documento de segurança de 2022. O problema é que, embora seja chamado de capacidade de contra-ataque, na prática isso representa um ponto de virada em que o Japão está adotando uma estratégia militar ofensiva. Isso significa que o Japão está buscando adquirir a capacidade de atacar alvos como bases de mísseis da Coreia do Norte e bases de radares costeiros da China. Com isso, o Japão não estará apenas se defendendo, mas também elaborando planos de operações ofensivas. Além disso, parece que o posicionamento de mísseis de longo alcance acontecerá em breve. O Japão já está promovendo a introdução dos mísseis Tomahawk de fabricação americana. Se o Partido Liberal Democrata garantir uma maioria esmagadora de assentos, é muito provável que aumentem a quantidade adquirida. O Tomahawk alcança cerca de 1.600 quilômetros, permitindo atingir áreas profundas da costa chinesa e da Península Coreana, mesmo lançado do Japão. Se, além disso, mísseis japoneses de longo alcance, como a versão aprimorada do míssil antinável, tipo 12, forem implantados em grande quantidade, o Japão se transformará em um país equipado com plataformas de ataque de longo alcance.
Além disso, Okinawa e o arquipélago Nansei também podem se tornar fortalezas. O Japão já está aumentando as unidades de mísseis na região do arquipélago Nansei e continua a tendência de expandir bases de radar e instalações de armazenamento de munição. Se o primeiro-ministro Kaichi ganhar mais poder, esse processo vai avançar de forma ainda mais explícita. Em caso de guerra com Taiwan, o Japão será a linha de frente para conter a marinha chinesa, junto aos Ewanais, usando o arquipélago Nansei como base avançada. Além disso, o Japão já criou e está operando uma unidade chamada Força de Mobilidade Anfíbia, que por sua estrutura é especializada em operações de desembarque, retomada de ilhas e ocupação surpresa. Se equipamentos como navios de desembarque, aviões de transporte e Osprey forem combinados a essa força, o Japão terá a capacidade de travar guerras para tomar e recuperar ilhas. Agora, as forças de autodefesa do Japão podem criar estratégias ofensivas, não só defensivas. Até agora, o Japão tem tornado realidade, uma a uma, as coisas que dizia não poder fazer por causa da estrutura constitucional, por meio de interpretações legais, orçamento e aquisição de equipamentos. Por isso, o importante não é se a revisão constitucional vai acontecer imediatamente, certo? Mesmo sem revisão constitucional, o Japão já iniciou o processo de se tornar um estado militar. E o primeiro-ministro Kaichi ganhou nas eleições poder para acelerar isso. Acho que daqui para frente veremos muitas cenas interessantes na situação do Nordeste Asiático. O que vocês acham sobre a vitória esmagadora do primeiro-ministro Kaichi? Por favor, deixem seus comentários. Por hoje é só. Obrigado por assistir ao vídeo.